Hoje, a gente vai embarcar numa jornada fascinante, direto para as partes mais ocultas da nossa mente. E para guiar a gente nessa exploração, vamos a um mapa criado há mais de um século, a psicanálise. Olha só que pergunta poderosa para começar. É exatamente daqui que a psicanálise parte. A ideia central é que a maior parte da nossa vida mental acontece, na verdade, bem debaixo da superfície. Sabe a imagem de um iceberg? A gente só vê a pontinha, mas a força gigantesca que move tudo está lá, submersa, guiando nossas ações e sentimentos sem que a gente nem perceba. E o nome desse território imenso e invisível é o inconsciente. Mas olha, não é só um depósito de memórias esquecidas, não. De acordo com a teoria psicanalítica, ele é um sistema super dinâmico, ativo. É como se fosse o diretor de uma peça de teatro, sabe? Tomando todas as decisões cruciais nos bastidores, enquanto a gente, os atores, só segue o roteiro ali no palco da consciência. Então, este aqui é o nosso roteiro de hoje. A gente começa com o princípio central, passa pelo mapa original de Freud, vê como ele foi ampliado, entende como a terapia funciona na prática, dá uma olhada nas evidências e, por fim, a gente conversa sobre a importância de tudo isso hoje em dia. Ok, vamos lá. Seção 1. As profundezas ocultas da mente. É aqui que a gente explora a ideia fundamental, que, sinceramente, mudou o jogo todo. Essa grande ideia se chama determinismo psíquico. Sabe aquele esquecimento bobo, um sonho super esquisito, uma escolha que parece totalmente sem lógica? Para a psicanálise, nada disso é por acaso. Tudo, absolutamente tudo, tem um significado, uma causa escondida lá nas profundezas da mente, só esperando para ser descoberta. E a jornada analítica é exatamente essa, a busca por essas conexões. Seção 2. O mapa fundamental de Freud. Bom, para entender esse mapa, a gente precisa conhecer o primeiro cartógrafo, né? Sigmund Freud. Foi ele quem pegou a caneta e começou a desenhar, de forma sistemática, esses territórios do inconsciente. E esse mapa não apareceu da noite para o dia, não. Começou lá atrás com a observação de que simplesmente falar sobre os traumas aliviava os sintomas. Depois veio a frustração com os limites da hipnose, até que ele criou um método totalmente novo. Repara como o foco vai mudando, sai do trauma externo e vai para a dinâmica interna da mente. E aí, conceitos como resistência e transferência viram o centro de tudo, culminando naquele famoso modelo estrutural. A principal ferramenta que Freud desenvolveu para acessar o inconsciente foi a associação livre. A ideia é bem simples, baixar a guarda do pensamento lógico e só deixar as ideias fluírem. É nesse fluxo, que parece aleatório, que os padrões e os conflitos inconscientes começam a aparecer, quase como se fossem mensagens codificadas vindo lá do fundo. Só que esse caminho não é uma linha reta, não. Freud se deparou com dois fenômenos importantíssimos. Primeiro, a resistência. É a nossa própria mente se defendendo, tentando manter os segredos bem guardados. E depois, a transferência, que talvez seja a descoberta mais genial dele. A sala de terapia vira um verdadeiro palco, onde as relações mais antigas e importantes da vida de uma pessoa são revividas ali, com o analista. O passado não é só lembrado, ele é repetido no aqui e agora. E isso leva a gente direto para o seu famoso modelo da mente. Imagina só essa cena. De um lado, o id, que é puro desejo, puro instinto, querendo tudo para ontem. Do outro, o superego, que é a nossa consciência moral, aquela voz interna cheia de regras, de tem que, não pode, e no meio dessa confusão toda, o ego. O pobre do ego tentando ser o diplomata, tentando mediar essa verdadeira guerra civil interna e, de quebra, ainda ter que lidar com a realidade lá fora. Nossa vida psíquica é basicamente o resultado dessa negociação constante. Vamos para a terceira seção. Novos mundos, depois de Freud. Porque, claro, o mapa da mente não parou com ele. Grandes pensadores vieram depois, sabe, expandindo esse mapa e adicionando literalmente continentes inteiros. Uma das maiores viradas veio com Melanie Klein e a teoria das relações de objeto. Se para Freud o drama principal era interno, uma briga entre pulsões e defesas, para Klein a mente é, antes de tudo, sobre relacionamentos. Desde o momento em que a gente nasce, nós internalizamos representações das pessoas ao nosso redor. E são essas personagens internas que vivem no nosso mundo psíquico e moldam o jeito que a gente se vê e vê os outros. E isso nos traz a um conceito bem complexo, mas fundamental: a identificação projetiva. Tenta pensar nisso como um tipo de comunicação que vem antes das palavras. Assim, existe um sentimento que eu não consigo lidar, então, sem nem perceber, eu o coloco em outra pessoa e faço ela sentir aquilo por mim. É um mecanismo super poderoso que está rolando o tempo todo nas nossas relações, principalmente nas mais próximas.
Wilfred Bion, que foi um seguidor de Klein, desenvolveu a ideia de continência. Para entender, imagina um bebê chorando, totalmente sobrecarregado por sensações que ele não entende. Aí a mãe pega ele no colo, acalma e dá um nome para o que ele está sentindo. Ah, você está com fome. O que ela fez? Ela conteve a angústia e devolveu de uma forma que ele pode entender. Bion diz que essa é uma das funções centrais do terapeuta, pegar as ansiedades brutas que ele chamou de elementos beta e ajudar a transformá-las em pensamentos, os elementos alfa. Seção 4. Ok. E como toda essa teoria vira prática? Vamos ver agora as ferramentas que são usadas nessa jornada de exploração da mente. Uma das ferramentas mais importantes é entender os mecanismos de defesa. Pensa neles como estratégias que o nosso ego usa para se proteger da ansiedade. Alguns são mais primitivos, tipo a negação, e podem distorcer bastante a realidade. Outros, como a sublimação, por exemplo, transformar um impulso agressivo em energia para competir no esporte, são considerados maduros e saudáveis. A terapia ajuda a gente a reconhecer esses padrões e a achar jeitos melhores de lidar com os conflitos. Essa citação de um caso clínico é um exemplo perfeito de como a transferência aparece. Nesse caso, um paciente, para se defender de sentimentos de inferioridade, trata o analista com um ar de superioridade. O analista não leva isso para o lado pessoal, claro. Pelo contrário, ele usa essa sensação que o paciente provoca para entender o drama que está acontecendo lá no mundo interno dele. E para isso tudo poder funcionar, uma coisa é essencial: uma aliança terapêutica forte. No fim das contas, para além de toda a técnica, a base de tudo é uma relação de confiança e colaboração, com paciente e terapeuta trabalhando juntos para desbravar esses territórios desconhecidos da mente. Chegamos à seção 5, e aqui vem uma pergunta muito justa que muita gente faz. Beleza, essa abordagem tem mais de um século, mas existem provas, evidências científicas de que ela realmente funciona? Vamos ver o que as pesquisas mais recentes dizem. Pois é, essa é a grande questão, né? Num mundo cheio de terapias baseadas em evidências, onde é que a psicanálise fica? A ideia de que ela não é científica ainda é muito comum por aí, mas olha, a verdade é que as pesquisas mais novas contam uma história bem diferente. E aqui está a resposta. Essa citação resume o resultado de dezenas de estudos. As terapias de linha analítica não são apenas eficazes, elas demonstram um benefício que dura. Os ganhos não só se mantêm, como muitas vezes continuam crescendo mesmo depois que a terapia acaba. E não estamos falando de um estudo isolado. Grandes projetos de pesquisa de longo prazo, como os estudos de Berlim, Heidelberg e Estocolmo, reforçam essa conclusão. Eles mostram melhora nos sintomas, nos relacionamentos, na satisfação geral. O estudo de Estocolmo, em particular, apontou algo fascinante. Os pacientes em psicanálise não só melhoraram, como continuaram melhorando sozinhos depois do tratamento. E finalmente, chegamos à nossa última sessão. A pergunta que fica é: por que, em pleno século XXI, esse mapa tão antigo ainda seria importante? Pensa bem, a gente vive num mundo de soluções rápidas, de aparências, de estímulos o tempo todo. Um mundo onde a noção de ser muitas vezes se confunde com parecer. A psicanálise vai totalmente na contramão disso. Ela oferece um espaço para desacelerar, para olhar para dentro e para buscar um senso de autenticidade, para descobrir o que é genuíno no meio de tanto ruído. E é essa questão final que essa análise toda nos deixa. Numa cultura que oferece tantos roteiros prontos sobre como viver, como trabalhar, como amar, a psicanálise propõe a jornada mais radical de todas: a busca pelo nosso próprio roteiro. A busca por quem a gente é de verdade. E essa é uma jornada que, talvez hoje, mais do que nunca, vale muito a pena ser feita.